Apocalipse, aquele livro da Bíblia que quando a gente não era crente, ou quando a gente era criança, a gente tinha medo de ler por causa daquelas profecias esquisitas, né? Aquelas palavras esquisitas de uma besta que sai do mar, gafanhotos gigantes, toda aquela mensagem ali daquele livro que se torna sinistro, e a gente ficava com medo de ler o livro de Apocalipse. Conheço pessoas que tinham muito medo de ler o livro de Apocalipse, e talvez você seja um desses. E nessa oportunidade a gente quer falar um pouco sobre Apocalipse, as profecias escatológicas, e criando um quadro novo também aqui no nosso canal, que é um quadro onde a gente vai falar sobre doutrinas teológicas, doutrinas bíblicas, onde a gente vai falar um pouco mais de teologia. Vai continuar tendo os devocionais, vou postar os devocionais, e uma vez na semana eu vou postar alguma coisa relacionada a uma doutrina bíblica. E hoje a gente começa a falar sobre escatologia, ou doutrina das últimas coisas, aquilo que a gente estuda relacionado às profecias bíblicas futuras e ao livro de Apocalipse, a interpretação do livro de Apocalipse, como interpretar o livro, quando que vão acontecer alguns eventos, o que é que a gente tem para saber sobre esses eventos, grande tribulação, vinda de Cristo, estado eterno, julgamento final. Esses assuntos talvez interessem você. E, como sempre, antes da gente começar o nosso vídeo, eu já vou aproveitando aqui e pedindo a você, para você curtir, compartilhar esse vídeo com alguém que você conhece, que se interessa pelo assunto. Compartilha aí no grupo da família, compartilha aí com aquele amigo que você conhece, manda aí no grupo da sua igreja, e assim você me ajuda a alcançar mais pessoas com esse tema, então, com esse vídeo, né? Então eu peço que você ative as notificações aí também. Mas a gente vai falar sobre isso, sobre Apocalipse, começando a nossa série de Apocalipse, de interpretação de Apocalipse e dos eventos futuros, né? É uma série de escatologia. A gente vai fazer alguns vídeos um período um pouquinho mais extenso do que o devocional, de 10 a 12 minutos aí cada vídeo a gente vai fazer, onde a gente vai falar um pouco sobre essas doutrinas um pouco mais, de uma forma mais específica, não é? É uma introdução, não é? Você não vai se aprofundar no assunto, mas com certeza você vai ter uma ideia muito boa sobre o assunto. Então, a gente vai falar sobre escatologia. Mas o que seria escatologia? Escatologia, pessoal, é aquilo que a gente denomina na teologia de estudo das últimas coisas. É aquele momento na teologia onde a gente estuda o escatom. A gente estuda as últimas coisas, os últimos eventos que estão descritos na Bíblia. Isso está incluso grande tribulação, segunda vinda de Cristo, julgamento final, estado eterno. Então, esses assuntos a gente trata na escatologia. E antes da gente começar o estudo da escatologia, existem algumas pessoas que falam que as profecias foram escritas como mistérios e que a gente não deve estudar elas porque são os mistérios de Deus e a gente não deve saber dos mistérios de Deus, não deve procurar saber dos mistérios de Deus. Mas será que isso é verdade? Isso não é verdade. Na verdade, isso não é verdade. As profecias bíblicas e o livro de Apocalipse, ele foi dado para comunidades cristãs onde Deus estava, pelo contrário, Deus não estava falando sobre mistérios com eles. Deus estava falando sobre revelações. Esse é o significado do livro Apocalipse, né? Até no primeiro versículo de Apocalipse, você vai ver que são as revelações de Jesus Cristo para a sua igreja. Então, Apocalipse é uma revelação. Esse é o significado da palavra Apocalipse. São as revelações de Deus para a sua igreja. É o que Deus está revelando. Então, Apocalipse são revelações e não mistérios. Embora há assuntos dentro da profecia de Apocalipse que a gente não tenha condição de entender, não porque seja um mistério, mas por causa do espaço-tempo, né? Foi escrito por uma comunidade cristã há 2000 anos atrás, cheio de simbolismos que fazia sentido para as pessoas daquela época, mas talvez não faça tanto sentido para a gente hoje em dia. Então a gente tem que correr atrás aí desse espaço histórico, né, para a gente conseguir entender um pouco o livro de Apocalipse. Por isso que parece mistério, mas nem sempre é um mistério. Então,
o que acontece em Apocalipse, pessoal, é uma revelação. O Apocalipse é um livro de revelação e, como toda revelação bíblica, como todo assunto bíblico, deve ser estudado. Mas há algo que a gente não pode fazer com o livro de Apocalipse e com as profecias. Conforme Mateus 24 e 4, 25, 32, versículo 44, Jesus fala que tempo e épocas não nos convém saber. Então, muitos eventos de Apocalipse, das profecias, como estipulação de datas, isso daí a gente não deve fazer. A gente não deve especular. As especulações são proibidas por Jesus, e até porque você vai especular e nunca você vai saber a verdade. Vai ser só especulação. Então, há coisas no livro de Apocalipse, nas profecias, que a gente não deve especular. Jesus não queria que a gente especulasse sobre essas coisas. Um dos assuntos que ele proíbe a especulação é sobre o dia da sua vinda. Perguntaram a ele qual o dia da vinda dele, e ele disse: olha, não convém a vocês saber tempo ou épocas. Eu não sei, somente o pai sabe, nem o filho sabe. Então, a especulação sim, ela é proibida. Mas então, o livro de Apocalipse e as profecias, antes da gente entrar no estudo propriamente das principais formas de interpretar Apocalipse, é preciso que você entenda que existem maneiras, existem ferramentas de interpretação ou métodos de interpretação do Apocalipse e das profecias bíblicas. Esses métodos são principalmente 4. São 4 os principais métodos de interpretação. O primeiro dele é o preterista, depois vem o futurista, depois o idealista e, por último, o historicista. Esses são as principais formas de se interpretar Apocalipse: preterismo, futurismo, idealismo e historicismo. O que são esses métodos? São as maneiras, são as formas como os teólogos, os estudiosos, eles vão enxergar, são os óculos que eles vão colocar para enxergar a profecia bíblica. O que é que um preterista diz? O preterismo, ele é uma corrente teológica que entende que os eventos descritos em Apocalipse e essas profecias escatológicas, eles se cumpriram já quase que totalmente na primeira era cristã, ou seja, durante o período da igreja primitiva. Eles acreditam que até o ano 70, por volta ali do ano 70 depois de Cristo, com a destruição de Jerusalém, a destruição da cidade de Jerusalém, a invasão da cidade pelo exército romano, que até ali se cumpriu a maioria das profecias bíblicas de Apocalipse. Os preteristas acreditam que as coisas se cumpriram no tempo dos apóstolos, no tempo do escritor. Quando o escritor de Apocalipse, João, ele estava escrevendo sobre eventos que estavam acontecendo nos seus dias. E era uma forma de encorajar a igreja a suportar aquele momento difícil de perseguição que eles estavam passando. E dentro do preterismo se divide. Ele se divide em 2 alas. Existe o preterismo moderado e existe o preterismo radical. O preterismo moderado, ele acredita que o livro de Apocalipse se cumpriu quase todo, mas não todo. Eles acreditam que não se cumpriu a segunda vinda, a ressurreição dos mortos, o julgamento final e nem o estado eterno. Isso aí não se cumpriu para os preteristas moderados. Isso são eventos que faltam se cumprir. Para o preterista radical, tudo se cumpriu no Apocalipse. Se cumpriu tudo que está escrito ali já se cumpriu de uma maneira que aconteceu na primeira era cristã ali. Todos os eventos, inclusive a segunda vinda de Cristo. Para eles já aconteceu essa segunda vinda. Não seria uma vinda física de Jesus, mas foi uma vinda simbólica. Era como se Jesus dizer que estava voltando, era um simbolismo, aquela vinda de Cristo. Um simbolismo que iria caber ali na forma de interpretação preterista radical. Mas além do preterismo radical, existe o historicismo, o futurismo que eu falei. Futurismo é a corrente teológica mais divulgada, podemos dizer assim, no Brasil. Os brasileiros são mais próximos da interpretação futurista, que entende que os eventos de Apocalipse se cumpriram até o capítulo 3. Depois do capítulo 3, tudo em Apocalipse ainda falta se cumprir.
até o capítulo 3 foi cumprido, mas do capítulo 4 em diante, tudo são eventos futuros, vai acontecer somente no fim dos tempos, do capítulo 4 até o capítulo 22 de Apocalipse. Então, a ideia futurista é de cumprimento futuro. Depois dos futuristas, a gente tem o historicismo. O historicismo é uma corrente teológica, uma forma de interpretar Apocalipse, que acredita que o livro de Apocalipse, que as profecias de Apocalipse, elas se cumprem na história, começando desde a época que João estava escrevendo o Apocalipse, sendo reveladas as profecias, e se cumprindo durante toda a história, de forma que hoje, inclusive, estão se cumprindo eventos históricos, profecias ali do livro de Apocalipse, até o final da vinda de Cristo. Então, é um cumprimento de profecias durante toda a história da igreja que vai acontecer. Esse é o historicismo. Foi uma corrente muito aceita no passado, mas que hoje perdeu espaço principalmente para o futurismo. É do futurismo que eu falei anteriormente, que existe mais aquelas versões, né, de uma vinda secreta de Jesus, muito próximo ali do filme Deixados para Trás. O filme Deixados para Trás traz uma perspectiva futurista, de perspectiva futurista. Então, se você assistir o filme, ali eles estão empregando o método de interpretação futurista. E, em último lugar, o idealismo. O idealismo vê o livro de Apocalipse como uma descrição dos conflitos espirituais e morais. É como se fosse um livro simbólico, onde aquele simbolismo ali, ele está simbolizando a batalha entre o bem e o mal, entre os fiéis e os infiéis. É um livro totalmente simbólico, tudo ali é simbolismo, e o propósito do livro é mostrar essa guerra entre o bem e o mal, onde o bem vai vencer o mal no final de tudo, no dia que Deus decidir terminar com tudo. Então, é um livro onde não prevê, é uma forma de interpretação onde não prevê uma vinda de Cristo literal. Jesus não vai vir nessa interpretação. Aquilo ali é um símbolo. Nenhum daqueles eventos ali vai acontecer de forma literal. Tudo aquilo dali é um símbolo para a batalha do bem e do mal. Então, essas são as 4 maneiras de se interpretar o livro de Apocalipse. E é a partir desses óculos que a gente vai analisar nos próximos vídeos qual as formas de se interpretar esses eventos que estão descritos no livro de Apocalipse. Então, esse é o nosso vídeo, a nossa primeira parte do nosso vídeo sobre escatologia. Na próxima semana, nos próximos dias, a gente volta com a continuação da nossa série. Eu peço que você acompanhe, curta o vídeo e compartilhe. E aí, escolha uma forma aí de interpretar o livro de Apocalipse. Comenta aqui embaixo qual é que parece fazer mais sentido para você e a que você gostou mais. Deus abençoe e até a próxima.